Olá pessoal, tudo bem? É, Gravando essa aula aqui num modo bem mais básico do que as outras, do que eu gostaria que fosse, por conta do meu equívoco. Eu olhei na nossa programação e hoje seria aula de juízes, mas eu me esqueci que na semana passada a gente não teve aula, então por isso a gente não tem Josué ainda. Então o que eu estou fazendo aqui é bem às pressas, e aí eu não estou conseguindo gravar do jeito que gostaria de gravar, você vê que o áudio está diferente e eu não vou usar slides aqui também, mas eu estou passando pelo menos o conteúdo do livro de Josué para você ter algumas orientações para sua leitura, para poder prosseguir no estudo e aí a gente não perder aquela sequência que a gente estava fazendo, tá bom? Então me perdoem por essa parte, eu espero que o conteúdo ainda assim seja bom, seja absorvido por vocês e que a gente consiga dar sequência nos nossos estudos, tá bom? E qualquer dúvida, qualquer coisa que não ficar bem explicado aqui, vocês podem me passar e a gente vai conversando a respeito, tudo bem? Livro de Josué, então, o que nós temos no livro de Josué? O livro de Josué é aquele livro que dá sequência ao Deuteronômio, não é? Ao Pentateuco. Então a gente encerra aquele bloco de livros que nós chamamos de livros da lei, ou os 5 grandes livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E quando nós terminamos o livro de Deuteronômio, no final da nossa leitura, o que nós temos? Qual que é o quadro que nós temos? O povo de Israel está acampado do lado leste do Jordão. Então, você precisa imaginar a terra prometida da Palestina como um retângulo em pé. No meio desse retângulo, ele é cortado pelo Rio Jordão, tá bom? Eles estão do lado leste, que eu não sei de que lado que vai aparecer da sua câmera aí, mas do lado direito, eles estão acampados. Eles já ocuparam aquele espaço, mas é o lado esquerdo entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Procura algum mapinha aí que te ajude nessa orientação, que é ali o grande alvo deles e que ainda tem que ser conquistado. Então, quando nós chegamos no final do livro de Deuteronômio, Josué conduziu o povo, pode-se dizer assim, perdão, Moisés conduziu o povo até a entrada da terra prometida, mas a grande massa da terra ainda tem que ser conquistada, e isso vai ser feito por meio de Josué. Então, pense sempre em Moisés como aquele que conduz o povo no deserto e Josué como aquele que faz o povo, ajuda o povo a herdar a terra prometida, tá bom? A conquistar, a batalhar, a lutar. Por isso que o livro de Josué é repleto de batalhas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso logo mais, tá bom? O que nós temos de informação aqui, aquelas preliminares, aquelas que a gente sempre coloca a respeito do livro, que são importantes você saber. Primeiro, quem é o autor do livro de Josué? A gente tem algumas possibilidades. Se o livro tem uma data mais antiga, a gente tem algumas evidências que mostrariam que o próprio Josué é o autor deste livro, pela forma como ele descreve os relatos, pelos detalhes que aparecem ali, ou a gente pode entender também que o livro tem uma data posterior, porque em alguns momentos você vai perceber na sua leitura que é afirmado, em tal lugar continua com esse nome até os dias de hoje. Então, isso leva também algumas pessoas a jogarem a data de Josué um pouquinho mais para frente. Então, se fosse mais para frente, o autor provavelmente seria Samuel. Então, podemos ter como possibilidades o próprio Josué, sendo que o finalzinho lá, não é, quando ele morre, teria sido escrito por uma outra pessoa, provavelmente seu discípulo, ou Samuel. Mas a grande verdade, se você quer cravar quem é o autor do livro de Josué, como vai ser alguns dos próximos livros que nós vamos estudar, o autor é incerto, tá bom? Ou seja, trata-se de um livro anônimo, que não é dito para a gente quem é o autor, mas a gente tem algumas possibilidades, entre elas o próprio Josué, ou então no início da monarquia sendo escrito por Samuel, esse relato, tá bom? Quem é esse homem, Josué? Então, Josué é o homem que tem esse nome trocado, não é pelo próprio Moisés, e o nome que ele recebe de Josué significa o Senhor salva, justamente para dar essa conotação de Josué como aquele que vai liderar as batalhas, como aquele que vai ser um homem de guerra, como aquele que vai conquistar o espaço de descanso, mas para ele lembrar constantemente que ele não é o autor dessa conquista, de que ele não é o homem que está trazendo isso, mas sim o Senhor. É o Senhor quem salva, é o Senhor quem está dando isso para o povo de Israel. Então, Josué é esse homem que recebe esse nome, e algo muito interessante para, talvez você saiba, talvez não, mas o nome hebraico Josué,
ele vai receber uma versão grega mais adiante, ou seja, como se fosse a tradução do nome de Josué para o grego, e esse nome vai ser Yeshua, que é o nome de Jesus. Então, Josué e Jesus têm o mesmo nome, sendo diferido apenas por uma questão de uma colocação hebraica ou de uma colocação grega, como é o nome de Jesus, tá bom? Então, Josué é esse homem que recebe o nome alusivo àquilo que vai ser a obra de Jesus, que também vai nos salvar, né? Vai ser a representação de que o Senhor de fato salva, e claro, de modo muito mais pleno do que fez Josué. Josué é um homem interessante, né? A história de vida dele, se você observar bem, ele viveu no Egito. Ele experimentou a escravidão do Egito, provavelmente durante a sua juventude, o que faz dele alguém que teve ali as forças, né, de jovem exauridas na escravidão. Ele experimenta a travessia do Mar Vermelho, ele experimenta tudo aquilo que eles viram durante as 10 pragas, ele vê toda aquela geração caminhando no deserto, ele vê Moisés se levantar como um líder cada vez mais reconhecido, e ele se torna não apenas alguém que está assistindo isso de longe, mas alguém que está vendo de perto o que Moisés está fazendo. Ele se torna um assistente, o assistente mais próximo, né? Talvez considerando ali depois de Arão, mas militarmente ele é o grande braço direito de Moisés. Ele é o homem que fica à porta da tenda do encontro. Lembra que a gente comentou isso lá por Levítico, não é? Ele fica à porta da tenda do encontro. Então ele é de fato alguém que acompanha muito de perto tudo aquilo que acontece com Moisés. Porém, ele vai ser também um dos espias, ele vai ser também um dos homens que tem a responsabilidade de representar a sua tribo e que nessa missão se mantém fiel ao Senhor, traz um relato digno, o que faz com que ele, juntamente com Caleb, sejam os únicos daquela geração que sai do Egito, que vai entrar na Terra Prometida. E ele vai ser o grande líder dali para frente, que luta, que lidera o seu povo, um general, de fato, de batalha, e que por fim goza do descanso na terra. Então, olha que interessante o transcorrer da vida de Josué, né? Ele experimentou desde a escravidão no Egito até toda a peregrinação no deserto, isso de um modo muito intenso pela proximidade com Moisés, até a conquista da Terra Prometida e também de um modo muito intenso, porque ele vai ser o líder, não é, que faz isso. Então, Josué, de fato, ele pega um perfil de vida muito interessante, que permite a esse homem se tornar alguém notável, de fato, dentro das Escrituras. Algumas coisas interessantes para você saber, então, antes da gente ir para o esquema do livro, é você entender que na Bíblia hebraica, Josué é encaixado dentro de uma divisão que são chamados de profetas anteriores. Na nossa Bíblia, Josué entra em uma divisão chamada livros históricos, né? Então, depois de Deuteronômio, nós temos Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, que são os livros que compõem aquilo que nós chamamos de livros históricos. Isso não é uma divisão bíblica, tá bom? É uma divisão dos nossos estudiosos. O que é bom dessa nossa divisão? Ela dá pra gente a noção exata e real de que esses livros estão contando a história do povo de Israel. Porém, também é interessante esse nome que eles recebem na Bíblia hebraica, na divisão hebraica, de profetas anteriores, porque ajuda a gente a lembrar e a perceber que esses livros de fato são proféticos também. Josué é um livro profético. Então, por um lado, Josué é extremamente histórico, porque ele está contando a história da conquista da Terra Prometida. Por outro lado, se você lê o livro de Josué com um olhar um pouco mais amplo, olhando para a história toda, tanto das Escrituras quanto de Israel, você vai ver que Josué é sim um livro profético. Porque Josué tem sempre dois vínculos. Ele está olhando lá para trás, para o livro de Deuteronômio, para aqueles dois montes que nós falamos, em que o povo recebe bênção e maldição, e ele está olhando justamente para aquela colocação de falar: olha, se vocês seguirem o Senhor, vocês têm bênção, se vocês se afastarem do Senhor, vocês têm maldição esperando vocês. E ao mesmo tempo ele é profético, porque ele olha lá para frente e ele fala aquilo que o povo vai conseguir fazer e aquilo que o povo não vai conseguir fazer. Ou seja, Josué tem sim esse aspecto de profecia, de também um olhar para o futuro e discorrer a respeito da dificuldade do povo de Israel de lidar com as coisas que estavam diante deles e com a dificuldade em permanecer fiel à aliança do Senhor. Então, por isso que na Bíblia hebraica, o livro de Josué é colocado dentro desses chamados profetas anteriores, tá bom?
assim como Juízes, Samuel e os 2 livros de Reis também, tá? Como que esse livro se divide, então? Se divide basicamente em 4 partes, tá? Do capítulo 1, versículo 1, ou seja, do início, até o capítulo 5, versículo 2, é basicamente a entrada na Terra Prometida. Então, é quando eles vão atravessar o Rio Jordão, é quando eles vão, né? E essa, é claro que essa travessia do Rio Jordão, ela lembra demais a travessia lá do Êxodo do Mar Vermelho, é quando eles vão celebrar a Páscoa, é quando eles vão se preparar para as batalhas que estão diante dele. Então, todos esses eventos, eles formam meio que um conjunto com o Êxodo, que também teve Páscoa, que também teve travessia miraculosa, e é como se eles fossem agora um êxodo ao contrário, né? Você teve todos esses eventos na saída do êxodo, e você tem todos esses eventos agora novamente na entrada na Terra Prometida, de modo muito significativo. Então, essa primeira etapa do livro, do início dele até o capítulo 5, versículo 12, é essa preparação e essa entrada na Terra Prometida. Do capítulo 5, versículo 13, até o final do capítulo 12, nós temos então as grandes conquistas, as conquistas parciais ali da Terra, né? Não é toda a Terra que é conquistada ainda, mas as grandes e primeiras conquistas são registradas. É importante, gente, você ter em mente o seguinte: não pense em Canaã como uma terra ocupada por um grande país, ou um grande povo, um grande exército. Não existe nessa época um império forte, dominante sobre Canaã. Os assírios, ou os sumérios, ou os egípcios, ninguém tá pondo a mão de forma forte naquela região. Então, aquela região é basicamente formada por pequenas cidades, pequenos lugares, e pequenos povos que estão ocupando ali, não sempre pequenos, né? Jericó, por exemplo, é um exemplo de uma cidade extremamente forte, extremamente preparada para se defender, mas não são grandes nações. Então, Josué não precisa lutar contra grandes impérios, mas ele vai lutar várias vezes contra povos menores, o que facilita esse deslocamento do povo de Israel durante a conquista, tá bom? Então, nós temos ali basicamente a conquista de Jericó, talvez seja o ponto mais emblemático, não é significativo do livro de Josué. É a primeira conquista, é a conquista em que a história de Raabe traz para a gente muitas reflexões, não é, sobre o aspecto de redenção de Cristo, sem dúvida o fio pendurado vermelho ali e a salvação que é dado, a preservação, né, joga muito olhar para o sangue de Cristo vertido e nos preservando lá na frente, mas também joga o olhar lá para trás, com o sangue sendo passado nas portas das ombreiras e aquilo protegendo as famílias dos israelitas, não é? Então, sem dúvida, tem muita simbologia nesse aspecto de Raabe também. E aí a conquista de Jericó, uma conquista que se dá de um modo extremamente divino, não é? A única coisa que eles vão fazer é marchar, mas essa única coisa exige uma manifestação de fé muito grande. Eles vão marchar em volta de muralhas tremendamente fortes e Deus quem vai lutar por eles, Deus quem vai dar batalha para eles. Nós temos também a conquista sobre Ai, mas primeiro uma derrota, não é? Justamente por causa do pecado de Acã, e essas coisas na narrativa precisam ir mostrando para você que aquilo que Deus falou em Deuteronômio é sério. Mantenha-se fiel ao Senhor e você vai herdar bênçãos. Rebele-se contra o Senhor, desobedeça as ordens do Senhor e você trará maldições. A história de Acã é tremendamente significativa para mostrar isso. E aí nós temos algumas outras conquistas no sul e no norte também, mas basicamente a ideia dessas conquistas que vão até o final do capítulo 12 é mostrar para a gente que Deus é quem está lutando pelo povo de Israel, né? Que Deus é o grande líder, é o Senhor quem salva, como lembra constantemente o nome de Josué. Do capítulo 13 até o capítulo 21, a gente tem uma parte que é um pouquinho mais chata de ler, porque é uma descritiva da distribuição das terras, quem fica com qual pedaço. E aí, eu até comentei isso na leitura que eu estou fazendo com o pessoal no Instagram, porque fica pra gente uma leitura chata, não é? Um monte de nome de cidade que a gente não conhece, fala, tribo tal, herdou de tal a tal lugar, até o rio tal, até tal lugar, e a gente fica, isso é desinteressante pra gente. Mas qual que é o grande interesse ali? É a gente perceber, primeiro, a confiança que a gente pode ter na palavra de Deus, porque está dando o endereço, né, de onde é conquistado, está dando lugar, está sendo preciso. A Bíblia não é um livro genérico, né? A gente está vivendo dias em que se tem essas coisas, tal homem preveu aquilo que aconteceria
que nós estamos vivendo hoje, e você vai ver essas previsões, são coisas extremamente genéricas, né? Poderia ser sobre qualquer coisa, e aqui não, esse tipo de profecia que nós temos aqui em Josué, ou esse tipo de registro bíblico, é extremamente preciso. Dá nome de cidade, dá lugar, dá nome de rei, e esse é o primeiro aspecto para você perceber nessa parte da leitura, tá bom? Do 13 ao 21. A segunda coisa de aplicação que fica para as nossas vidas é a gente entender que é muito mais do que o nome de um monte de cidade aleatória. É Deus cumprindo a promessa que ele deu lá atrás para Abraão. Quando a gente começou a estudar essa história em que Deus falou para Abraão, Abraão, vou te dar tudo isso aqui. E agora a gente vê pedaço por pedaço dessa terra sendo conquistado pelo povo de Israel e a promessa do Senhor sendo verificada, sendo cumprida. Então é mais do que simplesmente um monte de nome, é mais do que simplesmente tribos ocupando terras, é o Senhor cumprindo a sua promessa. A gente se acostuma tanto com a história, por já saber inclusive, que a gente perde de vista esse aspecto de que a gente tem aqui o cumprimento miraculoso e preciso do Senhor de conceder a terra para o seu povo, tá bom? E aí nós temos uma última parte, que é do capítulo 22 até o capítulo 24, onde acontece a renovação da aliança, não é? Aqui que está o famoso eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é quando Josué reúne o povo antes da sua morte e renova a aliança junto com eles, né? Então, repetindo essa divisão em 4 partes do livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 5, versículo 12, a entrada na terra, Páscoa, travessia do Jordão, aquele reflexo do êxodo. Capítulo 5, versículo 13 até o final do capítulo 12, as principais conquistas. Capítulo 13 ao capítulo 21, a distribuição da terra. E aí você vai ter também para quem ficam, quais cidades ficam para os levitas habitarem, não é? Onde que eles vão morar. As cidades refúgios também, para onde foge alguém que matou outra pessoa sem intenção. E do capítulo 21 até o capítulo 24, a renovação da aliança. Tá bom? Duas coisinhas para a gente terminar, então, que são as seguintes. Primeiro, quais são as preocupações que o livro de Josué traz e que você deve observar enquanto você estiver lendo o livro de Josué? Primeiro, que o livro quer deixar claro que Deus está com eles nas batalhas, que Deus está lutando pelo povo, então o povo não está sozinho, o povo não está abandonado ao léu. É claro que o povo vai ter algumas derrotas, mas por não confiar no Senhor. O grande norte para eles é o Senhor. O grande direcionamento é faz o que o Senhor te pediu, não siga o padrão de Acã, siga o padrão de Josué, siga o padrão dos 2 espias que foram fiéis. O Senhor vai dar terra para vocês, mas é o Senhor quem está lutando por vocês. Ao mesmo tempo, vocês também lutam. Isso é muito interessante, gente, porque assim, ó, Deus já deu a terra para eles. Deus prometeu, e quando Deus promete, não é algo do tipo eu vou fazer. É algo do tipo já aconteceu, porque Deus prometeu. Porém, o povo vai ter que lutar por isso. E isso é muito interessante porque isso joga pra gente uma coisa do tipo assim, então é como se Deus promete, mas na verdade quem vai fazer é o povo? Bom, é o povo que vai fazer, mas Deus está prometendo que quando o povo fazer, ele vai dar a vitória. Ele está garantindo a vitória. Mas você tem uma questão de fé muito interessante aqui. Porque não é algo do tipo Deus faz metade e o povo faz a outra metade. Nem algo do tipo Deus faz 99% e o povo faz 1%. Quem faz 100% é Deus. Quem garante a vitória é Deus. Mas por que o povo tem que lutar? E a gente tem isso em um episódio que parece que o povo se acostumou e Josué fala, vocês estão demorando demais para herdar a terra, para conquistar a terra que o Senhor deu para vocês, né? Então por que eu tenho que conquistar se o Senhor já deu? Porque quando eu levanto e eu vou conquistar, eu demonstro que eu creio que o Senhor deu. Então aí existe um quê de fé, entende? É a demonstração da minha fé. É literalmente um termo que ficou banalizado, né, especialmente pelo uso neopentecostal no nosso meio, mas é eu tomar posse daquilo que o Senhor me deu. É eu entender que eu vou lutar, não porque vai depender das minhas forças, mas eu vou lutar demonstrando que eu creio que o Senhor já me concedeu aquilo. Então, isso é a primeira coisa do livro, tá bom? Segunda preocupação é você perceber que nós temos aqui o cumprimento da promessa que Deus deu a Abraão lá atrás. Então, lembra daquelas coisas que a gente falou? Deus prometeu terra, Deus prometeu gente, Deus prometeu uma lei, Deus prometeu liderança. Então aqui ele já tem gente.
aqui eles já têm lei e aqui eles estão conquistando a terra. A última coisa a ser conquistada vai ser a liderança, tá bom? A gente vai ver isso nos próximos livros de Juízes e de Reis. E a terceira coisa dessas preocupações do livro é você perceber aqui que a gente tem aquela questão da fidelidade, a aliança que eu já comentei. Então, sempre refletindo os dois montes lá de Ebal e Gerizim, né, se não estou enganado no nome aqui, no final de Deuteronômio. Bênção para quem obedece a palavra do Senhor, maldição para quem desobedece a palavra do Senhor, tá bom? Então diz que eram duas coisas finais, né? Uma era essas preocupações com o livro, essas três, e agora a última que eu queria falar era sobre a questão de guerra. Josué é um livro bélico. Josué é um livro de guerra. Isso coloca a gente diante de uma questão ética, né? Poxa, mas por que Deus manda o povo para a guerra? Por que Deus manda matar? Por que Deus dá esse tipo de ordem, né? Deus não é Deus dessas coisas. Então isso traz para a gente alguns conflitos. O que você tem que lembrar? Algumas diretrizes que talvez te auxiliem durante essa leitura e quando surgir esses conflitos para você. Primeiro, lembre-se que nós não estamos falando de uma conquista em que Deus está tirando os verdadeiros moradores da terra e está dando para outras pessoas. A gente talvez falaria melhor em uma reconquista. Deus está reconquistando a terra, porque a terra pertence ao Senhor, a terra é do Senhor, e aquelas nações estão ocupando indevidamente a terra. Tanto que você vai perceber que a orientação para destruir completamente as pessoas, não é? E até forte para a gente, porque é para destruir todos os homens, mulheres, crianças, animais, é para destruir tudo. É porque a terra está contaminada pela idolatria dos cananeus. Então, são homens idólatras e são homens não apenas que têm uma religião diferente, não é isso que a gente quer dizer por idólatra. São pessoas que seguem esses deuses e que aos olhos do mundo estão conseguindo o sucesso que tem porque tem esses deuses. Então, é por isso que eles têm a permissão ou a liberdade para sacrificar crianças. É por isso que eles têm a liberdade para serem tão cruéis nos seus lidar com os inimigos. É por isso que eles têm a liberdade para agir da forma que agem na sua moralidade. Então, são povos extremamente perversos e a gente tem que prestar atenção a isso para não parecer que Deus está indo lá e mandando matar um monte de gente inocente. Ninguém é inocente em Canaã, gente. São pessoas que precisam de fato, e o livro de Josué marca isso várias vezes. Vocês vão eliminá-los porque eles têm contas a acertarem comigo. Então, o tempo de juízo chegou sobre essas cidades de Canaã, tá bom? Então, é importante você lembrar. Primeiro isso, aquelas pessoas têm contas a acertar com o Senhor. Segundo, se trata de uma guerra santa, que literalmente, tá bom? A definição de uma guerra santa, por quê? Porque quem guerreia é o Senhor. É o Senhor quem está lutando contra aquelas pessoas. Então, você vai ver que é uma guerra específica. Isso, o livro de Josué não está dando ordem para o povo de Israel matar quem eles quiserem, quando eles quiserem, em nome da guerra. Não, é um momento específico, são com cidades específicas, é uma guerra totalmente balizada, tem normas. Tal cidade vocês vão eliminar as pessoas, tal cidade não. Tal cidade vocês podem deixar os habitantes serem escravos de vocês, tal cidade não, é para matar todo mundo, é para queimar todo mundo. Ou seja, é Deus quem está dando essas determinações, porque é Deus quem está lidando com aquelas pessoas. O povo de Josué está sendo simplesmente um instrumento nessa batalha, tá bom? Tanto que você observa isso quando você percebe que a terra tem que ser purificada. Então, não é uma terra simplesmente do povo de Israel. Por que tem que ser purificada? Porque a maldade praticada ali é uma maldade contra o Senhor, e o Senhor está cobrando isso do povo. Por que os despojos de algumas cidades não podem ser recolhidos, né, pelo povo de Israel, como Zacã, de ficar com a riqueza? Porque pertence ao Senhor, então aquilo vai ser dedicado ao Senhor, porque aquela batalha é do Senhor. Então, a gente tem que observar o tempo todo isso para não parecer para a gente que Josué e esses episódios de guerra são uma licença que Deus está dando para as pessoas matarem indiscriminadamente. Não, não é Deus concedendo isso para o povo de Israel, é Deus fazendo isso por meio do povo de Israel, tá bom? Tanto que isso vai ficar bem claro. Se fosse simplesmente Deus dando a liberdade para Israel matar para conquistar a terra seria sempre de Israel, não é? Mas Josué marca isso várias vezes. Se vocês se rebelarem contra o Senhor, Deus vai fazer com vocês igual fez com eles. E Deus vai tirar vocês daqui. E Deus vai usar essas nações que hoje vocês estão conquistando para que elas conquistem vocês, tá bom? Então, isso se torna bem claro para você perceber como que acontece a questão da guerra. A guerra é maldita, a guerra é ruim, mas aqui a guerra é um mal necessário, entenda bem o que eu vou dizer,
para você combater um mal maior, que é justamente esse descontrole, essa idolatria descontrolada, devassa e imoral a que está submetido os povos de Canaã, tá bom? Então, isso ajuda você a lidar com esse conflito de guerra, tá? Então, é isso sobre o livro de Josué, espero que te ajude a ter algumas diretrizes, e aí me passem dúvidas que vocês tenham, vão anotando, façam suas leituras, para a gente voltar a conversar sobre o conteúdo desse livro, tá bom? Um abraço a todos e nós nos vemos em Juízes, agora sim a aula que eu preparei e que a gente vai trabalhar do jeito certinho, tá bom? Um abraço a todos e bons estudos.